Nós não iremos dar continuidade ao estudo que o pastor Ezequiel tem dado, porque quando se começa um estudo como esse, o pastor tem que ter uma linha de pensamento e uma sequência. Talvez eu pudesse aqui adiantar alguma coisa ou falar o que já foi dito, então deixe ele com essas coisas simples de serem faladas e ensinadas aí às quartas-feiras. O que eu vou fazer hoje é encerrar um estudo de Pedro que nós começamos em fevereiro, eu acho. 5 capítulos aí, são 5 encontros que nós tivemos 4 até agora, e nós iremos terminar então a carta de Pedro. E aí, para que você não fique totalmente perdido, eu vou fazer um breve resumo do que já foi dito, para a gente poder dar continuidade e encerrar hoje a carta de 1 Pedro. O tema da série que nós estamos trabalhando é a preciosidade da vida cristã. Privilégios e desafios de andar com Cristo. Privilégios e desafios de andar com Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Valdir, tá fácil de jogar lá? Eu estou usando aqui o esboço, joga lá daí. O cabo está aqui ou está aí? O cabo do... Está aqui? Aí eu jogo, ele fica mais fácil de vocês acompanharem. Apesar que não está formatado para passar bonitinho, mas pelo menos está escrito correto lá. 1 Pedro, capítulo 5, capítulo final da carta. Os deveres do ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não esquece mesmo. Quando nós pensamos na vida cristã, ainda mais o século, o tempo que nós vivemos, os dias que nós enfrentamos, ok? A realidade do nosso tempo não é tão simples assim, para nós assumirmos que nós somos cristãos, que nós andamos com Cristo, que nós somos discípulos de Jesus. Cada vez parece que vai afunilando, vai ficando mais difícil, mais complicado, e a consequência nós vamos ver o que tem acontecido. Aí a realidade do nosso tempo. Os valores cristãos são questionados,
a vida cristã é colocada em xeque, a fé pode ser a razão de discriminação, abandono da fé tem sido normal e contínuo, igrejas têm sido alvo de chacotas, pastores tornam-se o centro das atenções, acusações sem fundamentos. Então essa é a realidade do contexto hoje no Brasil, da questão da igreja evangélica, onde se cresce a igreja, se multiplicam igrejas, mas cada vez mais vai se afunilando, vai se apertando a coisa, e aí então nós enfrentamos essas realidades. Talvez sempre nós gostamos na nossa oração de falar, Deus, obrigado pela liberdade que nós temos de servir a Cristo, obrigado Senhor, porque nós temos o privilégio de poder ler a palavra do Senhor, de poder vir à igreja, mas comece a pregar o Evangelho, comece a falar as verdades do reino de Deus, comece a testificar da sua fé para as pessoas, e essa oração vai mudar um pouquinho. Senhor, dá-me forças, dá-me perseverança, Senhor, tem sido complicado andar com o Senhor. Por quê? Porque aí nós vamos entender que vai ter esse confronto direto com a realidade a qual nós vivemos aí ao nosso redor. Os riscos que nós temos a partir dessa realidade. Abrirmos mão de nossa fé, questionarmos nossos valores, adaptarmos a uma nova realidade e o cristão deixar de ser a referência, o padrão de Deus em meio à sociedade. Então, quando nós começamos a perceber a realidade, o risco que nós temos exatamente é poder se adaptar ao mundo atual e poder então viver essas coisas. Primeiro, abrir mão da fé. Hoje o que mais acontece são as pessoas abandonando o caminho de Deus, abandonando a igreja, dizendo então que elas podem viver na sua casa a sua própria fé e não se comprometerem mais com a igreja. E aí então os valores, aquilo que a palavra de Deus nos diz hoje é questionado. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, mas você tem que entender que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, hoje é uma outra realidade, um outro tempo, hoje não dá para se viver como vivia antigamente. E também aí a questão de se adaptar à nova realidade. E aí o cristão, que a Bíblia fala que deve ser referência, deve ser o padrão, deve ser a maneira de se viver e de ser testemunha da presença de Deus em meio à sociedade, ele deixa de ser o padrão. Hoje ele é aquele que é a exceção. Hoje o cristão ele é olhado como uma exceção em meio à sociedade. E as pessoas cada vez mais vão se escondendo por consequência disso. Quando a gente olha a carta de Pedro, a gente vai fazer um breve resumo dos primeiros 4 capítulos aí. Pedro se refere aos cristãos de 2 formas, peregrinos e estrangeiros. Peregrinos e estrangeiros. Então nós olhamos esse texto dizendo então que nós somos peregrinos neste mundo como fosse uma forma de chamar alguém que é passageiro neste mundo ou que não é, esse mundo não é o seu mundo. Então o seu governo não é deste mundo. Mas o que Pedro está fazendo aqui é chamar de 2 maneiras conhecidas da sua época. Onde tem 2 formas de chamar pessoas que moravam em determinada cidade, mas que não eram daquela cidade. E assim, cristãos eram considerados uma classe inferior. Cristãos viviam uma pressão social, discriminação religiosa e hostilidade local por consequência de seus valores. Então eram povos, por exemplo, esses 2 termos, eram pessoas que moravam em uma cidade, mas não tinham os direitos daquela cidade. E não poderiam interferir em nada naquela cidade. É como alguém que viesse morar em Araraquara, mas não tivesse condições de voltar na cidade, de escolher quem vai ser o próximo prefeito, o próximo vereador. Não tinha os privilégios da cidade. Então era alguém que não tinha significado nenhum para aquele povo. E aí é desta forma que Pedro se dirige a eles. Que era um povo desvalorizado, um povo que era hostilizado, um povo que era rejeitado pela maioria. E aí quando você olha isso há 2000 anos atrás, pressão social, discriminação religiosa e hostilidade, por consequência dos seus valores, nós encontramos a mesma realidade nos nossos dias. E aí então quando nós olhamos aquele que assume a sua fé, ele vai ser hostilizado, ele vai ser discriminado. E aí talvez a nossa mente agora do século XXI esteja pensando, eu não concordo com isso. Isso eu não concordo. Mas fala dos valores cristãos em meio à sociedade moderna. E aí então você vai perceber o quanto que os valores são discriminados e consequentemente nós somos discriminados. Uma coisa bem simples, quando você chega no seu trabalho, estão seus amigos conversando,
E quando você chega, aquela história que eles estão contando, uma piadinha, alguma coisa, eles falam, ei, para, que chegou aí, ó. E aí nós achamos, olha, viu, ele sabe quem eu sou. Mas o que estão fazendo, na verdade, é discriminar por consequência da sua fé. E aí, então, nós percebemos que Pedro utiliza a questão do precioso. O tempo todo na carta você vai encontrar ele utilizando esse termo, precioso, para recordar aos cristãos que, apesar da discriminação, eles é que eram preciosos. E aí talvez a gente pense mais uma vez, já que está aí tão polêmico o assunto da predestinação, pastor, não é muita pretensão da nossa parte dizer que nós somos preciosos. Queridos, não é a questão da nossa realidade, nós somos preciosos porque somos cristãos. A questão não somos nós, mas é Cristo. Não é o nosso pensamento, mas é o pensamento de Cristo. Não é o nosso fundamento, mas é o fundamento de Cristo. Então Cristo deixou claro que o mundo iria nos odiar, porque assim como o odiou, também odiaria a nós outros. Mas ele falou, bem-aventurados nós somos perseguidos por causa dele. Então é uma realidade que o ensinamento de Cristo confronta com o ensinamento deste mundo. E quando pensa-se neste mundo, queridos, não vamos pensar na questão é simplesmente questão de valores, fundamentos, filosofias, tudo o que tem sido ensinado mundo afora. Então são esses valores que são questionados, e aí Pedro vai dizer, não, os valores que vocês têm são os verdadeiros, são os princípios reais, e não aqueles que o mundo tem ensinado. E aí a preciosidade, Pedro já falou no primeiro capítulo, no capítulo 2, somos povo eleito, nós temos a liberdade cristã. Hoje o mundo fala de liberdade, mas a liberdade que se prega hoje nos aprisiona a outros valores. Mas Pedro vai ensinar que a liberdade em Cristo, ele vai chamar que nós somos servos de Cristo. Mas a servidão em Cristo nos leva à liberdade. A vida cristã é o modelo correto e hoje a responsabilidade no serviço. O capítulo 5, que a gente vai começar a falar sobre ele agora, fala sobre a responsabilidade no serviço cristão. Os padrões os quais nós servimos a igreja devem ser os padrões diferentes daquilo que o mundo vive em meio à sociedade. Então, se nós pegarmos a maneira que uma empresa vive, a maneira que um chefe se comporta, a maneira que os funcionários trabalham, deve ser diferente da maneira que nós servimos a igreja. É interessante pensar que Pedro, até o capítulo 4, ele vem falando daquilo que vem de fora da igreja para dentro. As perseguições que acontecem de fora para dentro. Agora a preocupação de Pedro é como a igreja se prepara para enfrentar essas realidades. E aí, as preciosidades são colocadas em risco. Ele fala do que vem de fora. Perseguições, discriminações e contendas. Pedro vai afirmar o seguinte, que nós podemos ser julgados e condenados, mas devemos ser condenados por praticar o bem. Se nós iremos ser condenados, que seja por coisas boas, e não por coisas ruins. Então, se alguém está nos discriminando, se alguém está levantando contendas, se alguém está nos perseguindo, que venha nos perseguir por coisas boas, e não por coisas ruins. Isso gera cansaço, questionamentos e abandono. Quanto mais eu quero andar com Cristo, mais aumenta a perseguição, mais aumenta a discriminação, mais contendas vêm, isso vai gerando em nós cansaço, questionamentos e aí, infelizmente, o abandono. Então, quantas pessoas deixam de se comprometer com Cristo, ou tanto vem à igreja, apenas participa dos cultos, mas não há um comprometimento, porque isso é a consequência de quem quer andar com Cristo. E Pedro aponta o caminho da superação. Ele fala de perseverança. Ele fala para aqueles que estão espalhados, como ele diz na carta, que eles venham perseverar na fé. Que eles venham o compromisso que assumiram com Cristo, apesar da perseguição, eles não venham desanimar, mas que perseverem. Ele fala da unidade, da importância da igreja se unir cada vez mais. A igreja ter consciência que ela é um só corpo e ela tem uma unidade que nenhuma outra sociedade tem, apenas a igreja tem, e ela deve andar nessa unidade. E ele vai trabalhar exatamente isso. Quando ele fala do amor, do afeto, do servir uns aos outros, de receber e acolher uns aos outros, a igreja precisa disso.
a sociedade se levanta contra ela. A igreja precisa ter a unidade para que ela tenha forças para manter a fidelidade a Deus. A estrutura familiar, no capítulo 3, ele começa a falar do papel da mulher, do papel do homem, do lugar dos filhos e a importância de trabalharmos no meio da sociedade com princípios cristãos. Então a maneira da superação é perseverança, unidade e estrutura familiar. E agora no capítulo 5, liderança confiável. Uma liderança confiável. E aí então são 4 desafios atuais também da igreja. Essa questão de perseverança nos nossos tempos também é complicado. A unidade, a igreja manter a sua unidade nos seus princípios de fé tem sido complicado. A estrutura familiar então, nem precisamos falar qual é a realidade da estrutura familiar hoje. E liderança confiável. Esse é um grande desafio que nós temos. A igreja tem de ter uma liderança que seja confiável e seja referência para a igreja e para a sociedade. Atual contexto da liderança cristã. Qual que é o atual contexto da liderança cristã hoje? Eu não sei quantos viram um vídeo na internet, está nessa semana, um pastor chegando numa igreja, num carro importado, uma igreja grande, ele entra com o carro importado, e as pessoas vão se aglomerando para tocar no carro dele. Para ele estacionar do lado do púlpito e subir pregar. E aí então, alguém colocou esse vídeo e escreveu assim, alguns confiam em carros e cavalos. E ou seja, isso é o que está acontecendo. Hoje você vê grandes cartazes na porta das igrejas, dizendo aqui está a mão de Deus. Hoje estará Deus presente, por quê? Porque a liderança está chegando, porque fulano de tal estará presente. E aí então esse é o contexto da liderança cristã hoje. E aí então nós não podemos mais, como antigamente nós olhávamos, o pastor, o sacerdote, os líderes religiosos, havia uma grande reverência, havia um grande respeito por eles. Hoje, quando nos apresentamos como pastor, vocês não sabem como é se apresentar como pastor hoje. E aí então há uma certa, até há um sorriso, que bom. Quando você sai, dá uma olhadinha para trás para ver. O comentário fica. Por quê? Porque esse é o contexto. A ganância. A ganância. Ganância hoje, isso Pedro ele vai falar na sua segunda carta, onde homens iriam se levantar movidos por ganância, iriam fazer comércio da vossa fé. Então aqueles movidos nada mais do que ganância, iriam então fazer comércio da fé daqueles que estão buscando a presença de Deus, estão ansiosos por conhecer a Deus. Nós temos falado na classe dos jovens casais aos domingos, e eu citei um livro aqui no domingo, o nome do livro é Feridos em Nome de Deus. Pessoas que seguiram líderes, mas foram traídas por eles. E a maior parte foi exatamente na questão financeira, aonde o líder tirou tudo que essa pessoa tinha, pegou todos os bens que aquela pessoa tinha. E nós ouvimos histórias até mesmo do próprio passe de ônibus deve ser deixado no altar. E aí quantas histórias nós conhecemos de líderes hoje, que por ganância, tiram proveito da igreja. O despreparo da liderança. Despreparo. Conheço líderes que nem sequer leram toda a Bíblia. Nem sequer conseguem abrir textos da Bíblia. Mas são pastores, são apóstolos, mas não têm conhecimento nenhum do que Deus fala na sua palavra. E aí então esse despreparo da liderança tem gerado exatamente esse contexto todo que nós ouvimos. Hoje você conhece alguém, ele começou a frequentar uma igreja, um mês depois você encontra com ele com uma roupa diferente e ele fala, não, eu sou pastor, porque agora eu sou pastor daquela igreja. E se abrirmos mais aí e olharmos a sociedade como um todo, principalmente na questão dos famosos, se um cantor se converte hoje, amanhã ele está no púlpito da igreja cantando louvores. Dali um mês está colocando na televisão que agora é ordenado pastor ou pastora. E aí recebe uma autoridade sem preparo nenhum. E sem preparo, queridos, uma liderança sem preparo nenhum, vai passar o quê? As suas ovelhas. Eu lembro-me no meu 4º ano de seminário, quando estava prestes a se formar,
A minha grande questão era, o que eu vou ensinar para a igreja toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo de manhã, domingo à noite, os trabalhos durante a semana, o que eu vou ensinar? 4 anos estudando, para chegar no último ano e ficar desesperado, porque o que eu vou passar para a igreja? Eu fico imaginando as igrejas que têm uma liderança despreparada, alguém sem condições de ensinar algo. O que é passado para essas pessoas? Uma liderança extremamente estressada, uma liderança doente. Infelizmente hoje é o contexto atual da liderança cristã. Uma liderança estressada, uma liderança vivendo os dias difíceis na questão de ansiedade, de preocupações, de depressão. Por quê? Por todo esse contexto. E aí a competitividade entra, os desafios maiores começam a acontecer, e esse é o contexto da liderança. Uma liderança ferida demais. Quando nós pegamos aí várias igrejas que se abrem cada vez aí mais uma nova porta, são líderes que dividiram igrejas e estão abrindo novas igrejas. Líderes que saíram de uma comunidade, abriram novas comunidades e saíram com suas feridas e com seu povo ferido. E aí nós infelizmente sabemos que pessoas feridas ferem pessoas. E hoje, a idolatria que existe em relação à liderança cristã. Hoje é uma grande idolatria. As pessoas idolatram os seus líderes. Tem a famosa psicologia, a reversa, onde as pessoas elas falam algo contrário, para que ao que você ouvir aquilo, você pensa de uma outra maneira. E o que nós mais escutamos são líderes dizendo, quando você sair daqui, vão falar mal de mim para você aí fora. Vão dizer que eu estou roubando você. Vão dizer que eu estou negociando a sua fé. Mas isso aí é questão de inveja. E aí quando você chega para orientar essa pessoa, a pessoa fala assim, bem que o meu líder falou. Que você iria dizer que eu estou roubando, que ele está fazendo isso comigo. Mas eu já estou preparada para isso. Por quê? Porque é uma grande idolatria em relação aos líderes hoje. E aí então, se não for a pessoa, aí se vem um grande evento na cidade, se é fulano de tal, aquele lugar vai encher. E aí então, hoje é o contexto. E qual que é a realidade? A igreja sofre. Com esta liderança e com essa idolatria, quem sofre é a igreja. E qual que é o atual contexto da comunidade cristã? Primeiro, descomprometimento da igreja. Hoje eu sempre falo que hoje é comum o evangelho do turismo. Tem pastores que pastoreiam uma igreja 2 anos, pastoreando a mesma igreja, mas o relato que nós ouvimos dele é, a igreja que eu pastoreava 1 ano atrás não é a mesma igreja que eu pastoreio hoje. Porque pessoas vêm, pessoas vão, pessoas assumem compromisso, pessoas abandonam seus compromissos e logo já estão em uma outra comunidade. E não cria-se um vínculo. E aí por quê? Porque nós não entendemos a importância da igreja na nossa vida. Quando nós temos uma igreja que nos cobre em oração, uma igreja que nós podemos compartilhar a vida com ela, isso faz diferença. Mas quando eu entro num lugar, não há um comprometimento com aquele lugar. Eu estou aqui, mas se algo não me agradar, eu saio daqui, eu não estou criando raízes mais. É uma comunidade insubmissa. Nós falamos de liderança, apesar de toda idolatria, há hoje uma insubmissão em relação à liderança. Por exemplo, ouvi um exemplo esses dias, eu achei interessante. Se alguém erra, se alguém faz algo extremamente errado, que ninguém concorda, mas se o pastor, se o líder chamar aquela pessoa e repreender aquela pessoa e levá-la a tomar uma atitude correta, quem nós iremos defender? O pastor que exortou, que corrigiu, que disciplinou? Ou o coitado que foi corrigido, disciplinado? Coitado, por que fizeram isso com ele? Não era assim que deveria ser feito. E aí então há uma sociedade hoje que não aceita a sua liderança. Infelizmente, a superficialidade. Uma vez eu ouvi um pastor já idoso dizendo que hoje é muito fácil ser pastor. Porque já não existe questionamentos profundos. As perguntas hoje que são feitas a pastores, não exige dele tanta necessidade de um aprendizado. E por isso que não há necessidade de um preparo maior para ser pastor. Hoje simplesmente as pessoas não estão preocupadas com aquilo que é ensinado no púlpito. Aquilo que é pregado. Desde que me gere emoção, desde que me faça sentir bem,
desde que me prometa que dias melhores virão, estou tranquilo. E aí então a superficialidade, quando nós começamos a falar coisas mais profundas, as pessoas começam a se incomodar. Por quê? Porque é melhor falar apenas daquilo que é superficial. Mas a realidade, infelizmente, acaba aí levando igrejas ao sofrimento. E aí Pedro vai ensinar qual é o caminho do fortalecimento. Como a igreja hoje pode se fortalecer, como aqueles poderiam se fortalecer para enfrentar as perseguições. Ele começa aí falando no versículo 1 do capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Pedro utiliza aqui o termo pastoreio, pastorear. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes esse termo pastorear, aonde a nação de Israel precisava de um líder que cuidasse, de um líder que orientasse, de um líder que estivesse o tempo todo chamando a nação para servir a Deus. E quando essa nação não tinha esse líder, quando a nação se perdia, eles diziam que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus chega em Mateus 9, e ele se depara com uma multidão, e ele se compadece dessa multidão, e ele fala exatamente isso, porque são como ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que não são orientadas, são ovelhas que não são cuidadas, são ovelhas que não estão sendo protegidas. São ovelhas que estão andando pelo pasto e podem ser atacadas a qualquer momento. São ovelhas que podem se ferir, se machucarem e ficarem perdidas mundo fora. Por quê? Porque os pastores não estão cuidando do seu rebanho. E queridos, primeiro que ele vai falar é a questão do cuidado. O cuidado necessário da ovelha, do pastor em relação à ovelha. Hoje é muito mais preocupação da ovelha admirar o seu pastor do que o pastor se importar e preocupar-se com as suas ovelhas. Essa semana eu coloquei uma frase numa rede social que é assim: se o pastor não acordar cedo, a ovelha vai comer o quê? Porque é impressionante a visão que a igreja tem de pastor. Me liga o horário que quiser. 3 horas da tarde, me liga no celular. Pastor, desculpa, eu acordei o senhor. Me liga às 10 horas da manhã. Pastor, desculpa tirar o senhor do sono. Pastor Ezequiel um dia contou que ligaram às 3 da manhã e perguntaram para ele: pastor, o senhor estava dormindo? Agora eu estava, meu irmão. Agora, obviamente, eu estava. Mas que eu sempre falo assim, como eu queria dormir o tanto que a igreja acha que eu durmo. Por quê? Porque parece que é essa a visão. O pastor ele só está no domingo à noite pregando. Esse é o papel do pastor. Na quarta-feira, se for auxiliar ainda que não prega sempre, pode dormir mais à vontade ainda. Pode ficar mais tranquilo, porque lá de vez em quando vai pregar e é a visão que tem. Por quê? Porque muitas vezes nós não esperamos do pastor um cuidado com a nossa vida. Nós não esperamos que o pastor se importe com a nossa vida. Nós não esperamos que o pastor se preocupe com aquilo que está acontecendo na minha vida. E é uma realidade que, infelizmente, nós perdemos o grande privilégio de sermos pastoreados. E o papel do pastor, primeiro, é cuidar do seu rebanho. É cuidar das suas ovelhas. Em Provérbios 27 fala: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. E aí uma necessidade diária do pastor estar dando o alimento às suas ovelhas. E também a questão da proteção. A proteção. Se o líder não protege o seu rebanho, e não numa proteção no sentido que hoje é feito, apenas para manter o foco nele, apenas para que as pessoas continuem o admirando e não corram o risco de ir atrás de outros pastores, mas é a questão de você proteger em relação aos ataques que as ovelhas têm. O tempo todo é um lobo querendo atacar. Aqui o Pedro vai dizer claramente aqui que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
O leão, o inimigo das nossas almas, está o tempo todo tentando derrubar o rebanho, tentando tirar uma ovelha. E a necessidade do pastor, do líder, está protegendo o seu rebanho. E aí a pergunta que fica é como que um pastor vai proteger o seu rebanho se a única preocupação dele é proteger a si mesmo? A única preocupação do pastor é tentar ficar imune àquilo que o mundo está fazendo, ou que as suas ovelhas querem se aproximar dele. São pessoas que se tornaram intocáveis, pessoas que eu fico me questionando como que conseguem pastorear se estão longe do seu rebanho, longe das suas ovelhas. A questão da disciplina. Aí se você, com mais tempo, estudar um pouco como um pastor cuida da sua ovelha, em alguns casos, o que ele tinha que fazer para a ovelha parar de fugir? O quê? Quebrar a perninha daquele bichinho lindinho, maravilhoso, fofinho. Chegava lá, está fugindo, vem aqui minha querida, e quebrava uma patinha dela. Para quê? De maldade? Não, de proteção. Para que não viesse se afastar do rebanho e facilmente fosse devorada pelo lobo. E aí hoje, quando nós falamos aqui do exemplo de alguém tentar cuidar da sua ovelha, tentar trazer e disciplinar a sua ovelha, é obviamente que disciplina, queridos, não é punição. A Bíblia, quando fala de disciplina, por exemplo, Paulo usa o mesmo termo disciplina, o mesmo termo que Jesus fala dos discípulos consertando as redes. Então, o consertar as redes, o colocar as coisas e voltar a servir, voltar a ter uma utilidade, esse é o papel da disciplina. É trazer restauração à sua ovelha. Então, ou seja, não é punir e prender, colocar no separado das outras ovelhas, mas é trazê-la para perto das ovelhas e ficar junto com elas. E aí a necessidade do pastor que disciplina. E a maneira que o pastor vai disciplinar muitas vezes é através da pregação. Mas se a pregação nos incomoda, se a pregação nos exorta, se a pregação muitas vezes vai nos ferir, o que eu faço? É o que Paulo fala a Timóteo. Vai ouvir aquilo que dá coceira nos ouvidos. Sabe quando você está com uma coceirinha, você faz e fica... meu cachorrinho, você passa e fica... e vai deitando. E as pessoas estão correndo atrás disso. Palavras que incentivam, palavras que falam de bênçãos, mas são palavras que não transformam vidas. Palavras que não transformam um casamento. Palavras que não corrigem um filho que está se perdendo. E a necessidade do pastor é essa. A necessidade do pastor é corrigir o seu rebanho, é trazer o seu rebanho para a realidade de Deus. E aí a necessidade da orientação na palavra dele, de como esse povo deve viver. Ali? E é quando Jesus conta a parábola das 100 ovelhas. Que uma sai, tem até a musiquinha das crianças, né? Uma ovelha saiu para andar sozinha, foi para longe do pastor. Se perdeu a coitadinha. Eu não lembro mais. Mas deu o pastor bondoso, muito cuidadoso, foi atrás da ovelha e carrega nas costas e traz de volta para o rebanho. E aí, a gente vai ver para frente aqui a importância de nós termos uma liderança na nossa vida. A importância de nós termos um pastor na nossa vida. Às vezes, principalmente os jovens, eles ficam um pouco assustados quando eles estão começando assim a pensar em namoro. A gente chega assim, vamos conversar sobre isso? Parece que você vai proibi-lo de namorar. E aí quando você chega num casal e fala assim, viu, vamos sentar um dia, vamos tomar um café, vamos conversar. E aí, o que o pastor está querendo comigo aí? Por quê? A preocupação e a orientação, como que nós devemos caminhar, como nós devemos andar a nossa vida. O caminho do fortalecimento, mas para que haja um pastoreio, para que exista um pastoreio numa igreja, primeiro, a autoridade precisa ser reconhecida. É interessante que no começo da carta, Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo. Nesse texto que nós lemos, ele fala, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. O que Pedro está fazendo para aquela igreja, quando eles lessem essa carta, aquelas pessoas iam falar assim, estes que estão entre nós têm a mesma autoridade
que Pedro sobre nós. Porque Pedro é apóstolo, mas se colocou como presbítero, como um deles. Então, o mesmo respeito que nós temos para com Pedro, devemos ter para com os presbíteros do nosso meio. E assim deve ser na igreja, quando nós pensamos, por exemplo, o pastor Ezequiel como pastor titular, eu, a Mauri, o pastor Fernando, o pastor Sidney, aos presbíteros da igreja, devemos ter o mesmo respeito que nós temos com eles. E aí eu venho de um contexto onde, desde criança, eu aprendi sempre Senhor, Senhora, sempre. E eu fui pastor numa igreja que ninguém chamava o pastor dessa maneira, chamava o pastor pelo nome. E aquilo me incomodava demais, porque há um respeito a ser dado, no sentido de reconhecer que ele tem uma autoridade sobre a minha vida. E aí eu não ligo se você me chama, não gosta muitas vezes, chama de reverendo, isso me incomoda um pouco. Mas de pastor, deve ser chamado de pastor. Por quê? Porque é alguém que precisa exercer uma autoridade sobre a minha vida. E aí, então, é necessidade de olhar para ele e falar assim, ele é eu assisti um vídeo essa semana, um programa, O Intruso, eu acho que é o nome. Foi o único que eu assisti. Mas ele, um homem ateu, que não acreditava em nada, foi passar uma semana na casa de um pastor. E aí ele chega à conclusão assim que ele gostaria de abrir uma igreja, apesar de ser ateu e não ter coragem de pedir o dízimo às pessoas mais carentes. Mas o que impressionou ele foi exatamente, ele fala assim, o dízimo até que vale a pena, porque eu dou o dízimo e eu tenho paz. No sentido que a igreja me dá paz, que o evangelho me dá paz. Mas o que me chamou a atenção assim, é que ele fala assim, eu passei tempo com engenheiros, fala várias profissões, mas agora eu passei um tempo com um pastor. E aí ele termina a reportagem dele dizendo assim, qual a diferença entre um engenheiro, fala várias profissões, e, Valdir, me socorra que vai acabar aqui a bateria. E aí ele fala assim, qual a diferença entre várias profissões e um mensageiro de Deus? Aí ele termina dizendo assim, realmente, ele é um mensageiro de Deus, ele é o mais importante. Então um ateu que conviveu uma semana e ele entendeu o que era um mensageiro de Deus, a autoridade que alguém em nome de Deus está falando algo. Tenha uma fé experimentada. Hoje, infelizmente, nós colocamos uma liderança que não é experimentada. E aí acontece tudo isso que tem acontecido. Quando Paulo fala a Timóteo para escolher os líderes da igreja, ele fala que não seja neófito, que não seja novo na fé, mas que seja experimentado. Seja alguém que já tenha enfrentado grandes desafios na vida. Vocação divina, que seja vocacionado por Deus. Hoje à tarde eu conversei com o Lucas, que está lá em cima, sobre vocação. Por que vocação divina? É interessante quando a gente pensa, a gente falou sobre o texto da Torre de Babel, aonde um convida o outro para fazer uma grande torre. E ali então um é vocacionado pelo outro, um é chamado pelo outro. E o que acontece hoje é exatamente isso. Aí eu falei para ele que alguns amigos do seminário, que estavam no seminário com a gente, no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano desistiam. Aí ele falava assim, desistiu do seminário? Por quê? Porque era um líder do louvor da igreja, a igreja admirava e falava, você tem que ser pastor. E ele era vocacionado por essas pessoas. Chegava no seminário, se deparava com a realidade do ministério pastoral, voltava atrás. E aí o que acontece são muitos homens se levantando por vocação humana, e aí infelizmente eles vão destruir a família. E agora acabou de vez? Não. Aí são pessoas que infelizmente acabam destruindo famílias, destruindo igrejas. Por exemplo, conversei com um líder algum tempo atrás, e um apóstolo, conversando com ele. Aí eu perguntei, e a sua igreja, como que está? A resposta foi assim, a igreja aqui está no osso, rapaz. Eu estou pensando no final do ano ir embora para Portugal para ver se eu arrumo um trabalho lá. Estou em contato com um amigo meu e vou para lá. Isso eu tenho em mensagem salva. Quem quiser ver depois eu posso mostrar. Aí eu falei, meu querido, peraí, mas e a sua vocação? E o seu apostolado? Ou seja,
Se minou, se deixou de ter lucro, eu vou para outra direção. E aí o risco que nós corremos. Não ainda, acho que é aquela tomada lá. Aí. Ligando. Não. Não, está certo. É aquela dobra ali. Aí. Agora ligou. Então, quando a gente percebe que as pessoas são vocacionadas por diversas motivações, diversas ambições, corremos um grande risco. Por quê? Se ele for em nome dele mesmo, significa que ele vai pregar em nome dele mesmo. E aí quando, por exemplo, você lê no livro de Jeremias, quando Jeremias escreve uma carta da parte de Deus àquele povo, a consequência é que ele escreve assim: Deus falou que falsos profetas se levantaram entre vós, profetizando segundo o coração deles, porque eu não mandei que eles dissessem nada. Ou seja, homens se levantavam em nome deles mesmos e diziam que era Deus falando. E principalmente submissão a Cristo, sabendo que Cristo é o Senhor da igreja. Pedro aqui, ele cita um texto de Atos, quando o próprio Paulo fala assim: o rebanho que está sob a autoridade de vocês, o rebanho pelo qual Cristo deu a vida. E é interessante quando ele vai dizer de novo assim: pastorai o rebanho de Deus que há entre vós. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor, a igreja não é do líder, a igreja é de Deus. E como igreja de Deus deve ser pastoreada. Então a responsabilidade que eu tenho como pastor é tremenda, porque eu estou cuidando de algo que não é meu, mas que o Senhor da minha vida é Senhor disso que está nas minhas mãos, e a responsabilidade de dar a Ele o melhor é muito grande. E aí então quando as pessoas falam assim: pastor, hoje eu trabalho porque quer dinheiro. Aí eu sempre faço a pergunta: mas por que você não vira pastor? Aí qual que é a resposta? Precisa de vocação. Mas vocação para ganhar dinheiro? Você está falando que é por dinheiro, mas por quê? Porque as pessoas não têm consciência que o rebanho a quem ela serve é de Deus. E aí o que faz? Traz para si. Mas aí haja pastoreio, precisa existir primeiro a autoridade reconhecida, o pastor, o presbítero da igreja. Há uma fé experimentada, vocação divina e submissão a Cristo. Mas a necessidade de liderança. Queridos, nós precisamos de líderes na nossa vida. Nós precisamos de pessoas que cuidem de nós. É interessante que no versículo 5 ele fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Por que será que Pedro está falando aos líderes da igreja sobre cuidar do rebanho? Agora ele volta aos jovens da igreja. Porque é uma nova geração. Uma nova geração pensa diferente. Uma nova geração tem valores diferentes. E bater de frente com uma geração anterior é a realidade. Não é assim com pai e filhos? Os pais e os filhos? Quando os pais tentam corrigir os filhos, falam: peraí, isso é de outro tempo. Isso aí era no seu tempo. E aí então pensar numa igreja perseguida, uns jovens agora inseridos em um outro contexto, uma outra realidade. A realidade é que eles se levantavam contra os seus líderes. Eles se levantavam contra a autoridade dos seus líderes. E questionavam. E aí Pedro vai dizer para eles que Deus vai fortalecer. No versículo 10 fala assim: Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então hoje vocês estão um pouco abalados, vocês estão um pouco perdidos, vocês não têm valores construídos, mas vocês vão ser fortalecidos porque Deus vai fazer isso. E qual é o meio que Deus vai fazer isso? Através da sua liderança. E aí a necessidade de uma liderança sobre a nossa vida. Mas para a liderança existir, tem que ter submissão. Entender a autoridade pastoral sobre a nossa vida. E quando a gente fala disso, queridos, por exemplo, eu era pastor sozinho em Itararé, fui 5 anos pastor sozinho na igreja.
A igreja mais próxima era a 50 quilômetros. E aí então qual foi a minha decisão? Depois de 5 anos pastoreando sozinho a igreja, eu preciso ter alguém pastoreando a minha vida. Foi quando eu tomei a decisão de ir embora para Ponta Grossa, ficar 2 anos auxiliando uma igreja. E aí agora ajudando aqui o pastor Ezequiel. Por quê? Porque eu preciso de uma referência, de uma autoridade sobre a minha vida. E nós todos precisamos disso. Mas há uma necessidade de submissão. De alguém que o tempo todo está sobre a nossa vida, como fazendo o papel mesmo que Deus quer que faça sobre cada um de nós. Que haja respeito, que haja humildade, aprender. É o que ele está dizendo aqui, que sejam humildes, cingindo-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E quando há necessidade da liderança, também para o aperfeiçoamento. Alguém que o tempo todo vai estar me orientando, me corrigindo e, como Elone colocou, me carregando nas costas, para que eu possa um dia conseguir caminhar sozinho. E aí nós sabemos a importância de pastores na nossa vida. Cada um tem um pastor que foi importante. Cada um tem alguém que influenciou a sua vida. Alguém que depois de 15 anos, lá na mocidade, foi pastor, depois de 10, 15 anos, fala assim, eu vou casar, mas eu quero que ele faça o meu casamento. Por quê? Porque foi importante lá no passado. E aí nós sabemos como é bom ter alguém nos orientando o tempo todo. E queridos, quando nós pensamos nessa realidade, ele vai dizer assim a partir do versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Aí ele fala que o inimigo está andando ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Então quando nós pensamos na questão da liderança cristã hoje, assim como na época de Pedro, que havia uma grande perseguição, como tem nos nossos dias hoje, o inimigo continua atacando, continua tentando derrubar, continua tentando colocar na nossa mente questionamentos, colocando coisas que podem nos tirar do foco que é andar com Cristo. Mas a necessidade de liderança na nossa vida, mas liderança, primeiro, que tema a Deus. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé na igreja presbiteriana, nós respondemos algumas perguntas. Uma delas é, promete estar submisso a esta liderança? É a pergunta que nós respondemos. O que nós falamos? Sim. Mas tem um detalhe. Desde que esta permaneça fiel às Sagradas Escrituras. Então a pergunta é, você promete ser fiel, submisso a esta liderança, desde que esta liderança permaneça fiel às Sagradas Escrituras? Ou seja, nós somos submissos a uma liderança, nós respeitamos uma liderança, nós tentamos aprender com essa liderança, desde que ela seja submissa àquilo que a palavra de Deus está dizendo. O que eu estou dizendo com isso? Que eu reconheço que é a autoridade de Deus na minha vida. Que é Deus quem colocou essa autoridade para me instruir. Mas a partir do momento que essa liderança começa a fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, eu não devo mais submissão a essa liderança. E aí, para que eu possa entender isso, há necessidade de submissão, de respeito, humildade, entender que eu estou sendo aperfeiçoado diariamente por Deus. E aí no versículo 10 que ele fala exatamente desse aperfeiçoar. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, afirmar, fortalecer, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja o domínio. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Então, entre as preciosidades que nós temos, uma delas é uma liderança que seja referência para nós. Uma liderança que seja autoridade sobre a nossa vida. Aí, para isso, nós precisamos entender quais são os princípios dessa liderança. Quem é o nosso líder? Quem é aquele que está orientando a nossa vida? Quem é aquele que está sendo a boca de Deus para a nossa vida? E se tem sido boca de Deus para a nossa vida. E hoje, se tem algo que a igreja sofre, é por questão da liderança. Como nós falamos, uma liderança despreparada, uma liderança sofrida, ferida, uma liderança estressada e uma liderança que não é vocacionada por Deus. Então, que nós, há um tempo atrás, quando tinha uma concorrência grande entre Gugu e Faustão, vocês se lembram que eles apelavam o máximo possível,
todo artigo que você lia sobre ministério pastoral tratava do seguinte, que a maior concorrência que nós temos hoje, que as pessoas nos comparam aos apresentadores de televisão. E aí, os domingos ia até 7, 8 horas da noite os programas, quando ia até às 10 horas, e as igrejas esvaziavam. E aí os pastores achavam que a disputa que eles tinham era para serem melhores do que os apresentadores de televisão. E aí o que acontecia? Negociava-se muita coisa. A igreja abriu muito nesse tempo. E aí, infelizmente, o preço que a igreja paga hoje, por consequência dessas lideranças, é o sofrimento. São igrejas que as pessoas não são pastoreadas, e como o termo que o próprio Jesus utilizou, são ovelhas que não têm pastor. E uma realidade que eu enfrentei em Itararé, em Ponta Grossa, e estou enfrentando também em Araraquara. Muitas vezes, o que eu tenho mais feito é pastorear ovelhas de outro rebanho. Pessoas que frequentam as suas comunidades, pessoas que têm as suas igrejas, mas ligam aqui na igreja, falam com a Elda, se pode conversar. A primeira pergunta que eu faço, você frequenta alguma igreja? E a resposta que eu mais ouço é, eu frequento, mas não tenho acesso ao meu pastor. Eu não tenho acesso ao meu líder. Eu não tenho como sentar com ele e conversar. Ou se não, eu não tenho intimidade, eu não tenho coragem de contar a minha vida para ele. Por quê? O superstar hoje da fé. Pessoas hoje que não são acessíveis. E uma coisa que eu sempre tenho levado no meu ministério, quando eles subiam para encontrar o profeta Samuel. Quando eles diziam assim, nós iremos encontrar com o profeta Samuel e certamente o acharemos. Certamente o acharemos. Ou seja, a certeza que o nosso líder, o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, está à nossa disposição. Então, a hora que eu subir, eu vou encontrar com ele. Se fosse nos dias de hoje, nós iremos achá-lo dormindo em alguma caverna. Vamos tentar achar, ele está dormindo. Em algum lugar o sacerdote está dormindo. E aí, queridos, nós precisamos viver esse desafio, a preciosidade. Nós temos alguém, em nome de Deus, cuidando da nossa vida, é algo extremamente precioso. Nós temos alguém que está se importando com a gente, como Deus se importa, como instrumento de Deus, é algo precioso para a nossa vida. Enquanto uma sociedade é cada um por si, Deus coloca alguém para cuidar de nós. Deus coloca alguém para caminhar com cada um de nós. Nós sabemos que uma igreja é grande, às vezes fica difícil carregar todas as ovelhas nas costas. Mas nós temos aí presbíteros, nós temos líderes em ministérios, pessoas que podem ajudar nessa caminhada cristã. Esse é o privilégio de poder andar com Cristo, de ter uma comunidade que nos auxilia, que nos apoia e que diante dos desafios que a vida tem, são pessoas que podem nos dar palavras que vão dar sabedoria, palavras que vão dar orientação, palavras que vão muitas vezes aquietar o nosso coração. E eu sempre falo isso, se a igreja soubesse do privilégio que ela tem de conversar com pastores, e uma coisa que eu dizia muito isso há 8 anos atrás, quando comecei a pastorear, novinho, solteiro, primeiro campo, as pessoas diziam assim, mas como eu vou conversar com o pastor, é inexperiente, o pastor nem é casado, como eu vou falar com ele? Queridos, não é experiência de vida que faz pastor. A questão é a autoridade pastoral que tem sobre ele. E Deus utiliza toda a criação, toda a história que tem na nossa vida para nos apontar um caminho. Então, a gente pensar assim, então é muito mais fácil parar com o senhorzinho na rua e perguntar para ele. E aí aquela velha frase, a questão você alcançar a maturidade não é com o tempo de vida, mas é com a capacidade que você tem de ter conhecimento da vida. Então, às vezes você vai conhecer pessoas com 80 anos amarguradas, extremamente amarguradas. Quando era para ser pessoas maduras, conselheiras, são pessoas amarguradas. E aí a necessidade nós temos de olhar essa autoridade espiritual sobre a nossa vida, desde que tema Deus e tenha os princípios que Pedro está falando. Caso contrário, nós corremos um grande risco, como aquele piloto que achava que estava subindo o avião e por isso acelerava, mas ele estava descendo. Então nós temos que saber quem são os nossos líderes. Amém? Teve relatório hoje da internet ou não? Descendo. Nós vamos começar no domingo agora uma campanha, mais propriamente na segunda. Nós vamos lançar a campanha para a igreja
a 40 dias de oração pelo Brasil. 40 dias orando pelo Brasil. Nós vamos ter uma semana toda pela manhã de oração pelo Brasil. E ao longo do mês, os domingos, o boletim da igreja vai vir um texto. E no final do texto, os desafios de oração durante a semana. E nós vamos orar pelo país que nós vivemos. Porque o que nós mais fazemos muitas vezes é reclamar do governo, reclamar das injustiças, das segundas chances que os políticos têm de se livrar da condenação. Mas precisamos, como igreja, orar. Nós vimos aqui o sacerdócio real que Pedro fala. E esse sacerdócio real nada mais é do que o papel do crente, do cristão, interceder, ser o sacerdote, apresentar essas pessoas diante de Deus. Então, a partir de segunda-feira, são 40 dias de oração pelo país, e nós teremos uma semana toda, a gente vai anunciar domingo, uma semana toda de oração, das 7 às 7h45 aqui na igreja, da manhã, e especialmente no dia 12, dia 12 de outubro e 15 de novembro, encerramento, com um tempo de oração pelo país. Então, faça isso, você vai ter lá os desafios da semana, 5 minutos. Sempre falo, se cada crente da igreja orar 5 minutos pelo país por dia, você multiplica isso por 400, vai perceber quanto tempo de oração nós temos pelo país. É uma campanha de todas as igrejas no Brasil.